Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento Clínica Biavati, a sua aliada em estética facial, corporal, íntima e harmonização. Rua Santos Dumont, 1634, 44 3024 0857. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero convidar você para ficar comigo até às 23 horas. No programa de hoje nós vamos falar da motricidade orofacial, uma área específica da fonoaudiologia que trata e previne problemas ligados à fala, ao sono, à respiração, entre outras desordens. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com a fonoaudióloga Silmara Pavani Sovinski. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. O Laboratório Carlos Chagas, fundado em 1978, é referência em análises clínicas, com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, atendimento humanizado e acolhedor. A honestidade e a ética são pilares fundamentais que guiam todas as suas ações. A busca incessante pela qualidade é o que move o Laboratório Carlos Chagas, proporcionando um cuidado integral e personalizado para cada paciente. Na RP Training, nós acreditamos que o exercício físico vai muito além do corpo, ele transforma vidas. Aqui, cada treino é planejado para ajudar você a alcançar saúde, disposição e bem-estar. Venha sentir essa energia em nosso estúdio. Marque já a sua aula experimental e descubra como é treinar em um lugar feito para você. Ligue 44 991 14 0529. RP Training, transformando vidas através do exercício físico. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica doutora Marielle Wolters. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com a nossa convidada de hoje, minha amiga fonoaudióloga Silmara Pavani, com quem a gente vai falar desse tema tão interessante que é a motricidade orofacial, essa especialidade da fonoaudiologia. Para que serve? Quais são os casos que são atendidos? Silmara, boa noite, seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Alderi, é um prazer novamente estar aqui com você, conversar, bater um papo, né? Isso é sempre muito agradável, falar Sim. um pouco do que a gente faz. Existe uma máxima popular que diz que quem espera sempre alcança. Eu sou uma pessoa de muita fé, você sabe, muito esperançoso, só que eu vou ao encontro do que eu quero, né? Eu sempre falo assim, Silmara, eu não sou insistente, eu sou persistente, determinado. Então você estar aqui hoje, participando comigo, é uma prova cabal de que essa máxima realmente tem sentido. Mas eu entendo, né, Silmara, a sua vida realmente sempre dedicada, né, se aprimorando, se debruçando nos estudos, né, isso é muito importante em todo sentido da vida, né? E eu agradeço pela tua insistência, né, porque quando a gente gosta muito do que a gente faz, a gente trabalha, estuda bastante, tem que ter um momento para falar também disso, para conversar, expor para as pessoas, né, sobre o que a gente está trabalhando, o que a gente está estudando, está fazendo. Então, eu agradeço a sua insistência, Claro, com Alderi. certeza. E o legal, Silmara, uma coisa que eu sempre faço questão de frisar, é a minha trajetória, né, e as pessoas que realmente a gente tem muito mais do que um vínculo comercial, é o seu caso, um vínculo de amizade, parceria, né? E lá atrás, quando eu comecei com jornalzinho, você também na sua especialidade, né? Cada vez mais sendo relevante para a sociedade, isso é muito bacana. Então, acho que é uma frase que eu sempre utilizo também, que os opostos se atraem na física, positivo e negativo. Na vida real são similares, né? E eu acredito que essa parceria, essa amizade que a gente tem, principalmente em benefício das pessoas, promovendo a qualidade de vida, é muito importante. Aproveitando o ensejo, eu queria que você falasse um pouquinho da Silmara. Quem que é a Silmara Pavani Sovinski? Da tua vida, da tua trajetória, das tuas inspirações, dos motivos que te inspiraram a continuar se dedicando a essa área tão importante da fonoaudiologia. Alderi, é difícil quando a gente para falar da gente assim, né? Tem que ficar pensando. Mas você está contando aí essa história e eu estou aqui lembrando.
como o tempo passa rápido, né? Meu Deus, a gente vai vivendo um dia atrás do outro, vai conquistando aí algumas coisas. E quando a gente para pensar, isso que você está falando é cerca de 30 30 anos, anos, né? 3 décadas. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formada, fiz 30 anos de formada, né? Então, assim, nesses 30 anos, no que me levou à fonoaudiologia, isso não é uma coisa só que eu vou te contar, é uma coisa que eu já vim pensando, aliás, pelos 30 anos, né? A gente pensa, o que eu fiz, né? O que eu conquistei, por que eu fui para essa área, por que eu trabalho nela, né? E assim, eu sou realmente uma apaixonada pela fonoaudiologia e pela área que eu trabalho. Quando eu vim para Maringá, eu fiz faculdade em Bauru, né, no estado de São Paulo. Maringá não tinha também faculdade na época. E eu fazia magistério e fui pelo ímpeto de trabalhar com as pessoas, de ajudar aqueles que tinham dificuldade, porque na época já estava se falando em inclusão, que não tinha, né? E nos pacientes com deficiência auditiva, e isso me chamou muito a atenção. E eu fui fazer a fonoaudiologia, então, inspirada até por uma amiga também, fui fazer a fonoaudiologia. E, na verdade, eu nunca fui para essa área, né? Acabei descobrindo, achava que eu ia trabalhar muito com voz, né? Que ia ser a área que eu ia atuar, e sempre me dediquei muito a isso, aos problemas da laringe, de voz, e acabei descobrindo a motricidade orofacial. E talvez me identificado um pouco com a minha infância, com ter sido uma criança com problemas respiratórios também. Você teve problema? Eu fui. Muita inflamação de amígdala, E aí fui me identificando e tive uma grande inspiradora, que é a doutora Irene Marquesan, que a gente considera assim como a mãe dentro da motricidade orofacial. E eu tive a sorte de, logo no início da minha profissão, ter conhecido a doutora Irene. Ela é, assim, referência mundial, né? América Latina, Europa, Estados Unidos, ela é uma referência mesmo. E no ano que eu cheguei em Maringá, a gente trouxe ela para cá, para trazer um curso aqui. Ela ficou 2 anos com a gente, oferecendo grupo de estudos, né? E todo mês. Então, a gente tinha um grupo de fonoaudiólogos que trabalhava ali. E eu me apaixonei pela maneira como ela apresentou a motricidade orofacial, que não era como eu tinha aprendido na faculdade. Como né? você tinha aprendido? Na faculdade era uma coisa muito técnica, muito de fazer exercícios, realizar repetição de coisas, mas o paciente ele não era exatamente participativo dessa terapia, ele tinha que cumprir aqueles exercícios, né? E eles eram meio isolados também do que era para fazer. Por exemplo, se eu tenho, vamos falar de lábio, né? Então, já a gente fala um pouquinho de motricidade, o que é, mas vamos supor que a gente tem um lábio mais fraco e que ele não consiga manter a boca fechada para respirar pelo nariz. Então, a boca fica mais aberta, adulto, criança, fica mais aberta. Para fortalecer esse lábio, eu posso fazer exercícios. Simplesmente eu vou fortalecer. Mas nem sempre eu mantenho aquela força no lábio, porque eu não tenho consciência para que serve o lábio, por que ele tem que ter força, por que a boca tem que ficar fechada, como é que a gente respira. Então, ela foi inspirando muito a participação daquele indivíduo que está na nossa frente como sujeito, né? Ele é um sujeito ativo da vida dele, e normalmente são pessoas normais, que não têm alterações, né, maiores, cognitivas, ou de não conseguir compreender aquilo. Também tem esses, mas dentro desse público, eu fui me apaixonando em poder ajudar aquela pessoa que ela é sujeito, né? Então, assim, isso é uma coisa que é minha inspiração. Eu acho que todo aquele que me procura, ele é um sujeito que, por mínimo que seja o problema dele, muitas vezes não é um câncer, né? Não é uma doença degenerativa, mas é um problema que está refletindo na saúde dele. E ele, junto comigo, pode ser sujeito dessa mudança de comportamento, essa mudança de padrão. Então, isso me fascinou. Foi uma inspiração que ela trouxe, e aí eu, né, fui estudando a vida inteira só essa área, então eu só atendo isso. O que você falou, em outras palavras, significa que o trabalho que você exerce, que você desenvolve, ele depende também
da participação efetiva do paciente, né? Sim. Não é ele ficar lá de uma forma passiva, esperando, Exatamente. delegando tudo a vocês, né? É necessário isso aí, né, Silmara? Exatamente. Quando você disse, quando eu vim para cá, você era de outra cidade? Você não é de Maringá? Não, eu sou de Maringá, mas eu estudei em Bauru, entendi. né? Ah, Então, quando eu entendi. retornei. Você ficou né? morando lá em Bauru? Eu fiquei, quando você fiquei retornou. 4 anos lá, Aham. né? Ô, Silmara, agora, eu queria que você falasse, a motricidade é uma especialidade da fonoaudiologia, é isso? Motricidade é uma especialidade da fonoaudiologia. Então, nessa época que eu falei que eu estava em Bauru, a gente teve também uma grande mudança. Então, ter 30 anos é muito bom, né, de formada, porque a gente acompanha a mudança aí da profissão. E a fonoaudiologia, ela é uma área muito nova no Brasil. Ela começou em torno de 61, reconhecida como curso em fonoaudiologia. Então, nessa época que eu me formei, a gente tinha só 2 especialidades. Ou eram os problemas auditivos, ou eram os distúrbios da comunicação, que são as terapias, né? Todos os distúrbios de comunicação, seja voz, linguagem, né? Uma pessoa que teve um AVC, não consegue retornar a conversar, a compreensão, ou a falar, os problemas de comunicação e os auditivos. Então, as 2 áreas eram separadas. Como é fora do país também. A audiologia é separado. Só no Brasil que entendi. fonoaudiologia é junto. Ainda bem, porque isso dá uma consistência para a nossa profissão aqui, que nos torna referência também fora do país. Então, nessa época, tinha essas 2 especialidades, e no ano que eu comecei a fazer especialização, e aí eu fiz em Franca, já em seguida, assim, fiz em Franca. No meio da minha especialização em distúrbios da comunicação, não fui para audiologia, se criaram 4 áreas de especialidade. E aí uma delas era motricidade orofacial. Então, o que significa isso? Para dentro da fonoaudiologia, né? Para a gente se comunicar, a gente precisa ter os articuladores, a gente precisa falar, né? Posso desenhar, posso fazer gestos, mas a gente espera que se tenha fala. E de tanto o fonoaudiólogo estudar a fala, ele caiu nos articuladores. Então, na boca, na língua, na bochecha, né? Como se faz os sons, como é que se aprende os sons, e por que que algumas pessoas aprendem os sons de maneira diferente, por que que algumas falam com alguma distorção. E aí, estudando todo esse sistema, tem algumas interferências de quando você é pequeno, que está aprendendo, então, de inabilidades. A própria respiração oral, como eu falei, Claro. dificuldades respiratórias, às vezes deixa mais fraca a musculatura e alguns sonzinhos pode não sair da maneira como deveria. E quando diz respeito a isso, a esse trabalho neuromuscular, essa ação entre ossos, dentes e a musculatura da boca, isso se dá à motricidade orofacial. Aí nós vamos ter, assim, várias patologias que implicam nesse desequilíbrio e que caracteriza Sim. o trabalho com ele, caracteriza a motricidade. Uma das expressões que vocês da área de saúde fazem de uma forma corriqueira, né? Médicos, fonos, fisioterapeutas, enfim. É qualidade de vida, saúde, prevenção, enfim. Eu acredito, claro, que a fala, a audição, a mastigação, a respiração, tudo isso sendo desenvolvido de forma adequada, tudo isso tem a ver com saúde e qualidade de vida. Tem, né? De uma forma efetiva, né, Silmara? Tem, claro, porque eu estou falando de fala, a fonoaudiologia ela é mais conhecida, talvez, pelos distúrbios da comunicação, tudo pela fala. Então, quando as pessoas falam, você está fazendo fono para um adulto, né? Você está fazendo fono, por quê? Você tem alguma coisa na fala, né? Você não está falando bem. Acontece que essas estruturas que nós estamos falando, os lábios, a língua, a bochecha, essa musculatura abaixo da mandíbula, né? Ela não serve só para falar. Nós temos várias funções em comuns e funções que são muito importantes. Funções que são para viver, como deglutir, engolir e respirar, se manter de boca fechada, respirar pelo nariz e mastigar. Então, são as mesmas estruturas. Então, não é incomum que quando você tem uma alteração respiratória, você tenha, por exemplo, as alterações de mastigação, de deglutição e às vezes de fala também. Ou quando você percebe uma alteração de fala, quando você vai ver, você tem alteração nessas outras funções, porque é a mesma língua, é o mesmo lábio, é a mesma bochecha. Então, até quando as pessoas vão à clínica e que a gente vai fazer avaliação, ou começa a perguntar sobre essas outras funções, fala,
onde ela está querendo chegar, né? Aham. Porque a gente tem, são as mesmas estruturas. E essas funções, elas dão qualidade de vida. Então, imagina uma pessoa que não mastiga bem, tem dores ao mastigar, não reduz as partículas dos alimentos direito, então ficam com os alimentos inteiros, pode favorecer o refluxo. Pessoas que mordem a língua, mordem o lábio, perdem os dentes e daí colocam uma prótese e não sabe como mastigar com aquela prótese nova. Engasgam, né, na deglutição, ficam com alimentos parados, impacta demais na qualidade de vida. A respiração adequada, ela tem toda uma contribuição para a saúde, né? O que seria, na sua forma como fono, o que você diria? O que é uma respiração adequada? É bacana você perguntar isso, porque enquanto fono, né? Então, hoje a gente tem as redes sociais trouxeram muitas informações de várias áreas. Então, quando você fala de respiração, você pensa, quem trabalha? É o fisioterapeuta que trabalha respiração? É a fono que trabalha respiração? É o pneumologista? É o pneumologista? Né? Na verdade, são todos. Todos. Né? É que cada um vai ter um segmento diferente. Então, por exemplo, a fisioterapia, ela vai trabalhar muito com os problemas pulmonares. Então, recuperação de pneumonia, pacientes com DPOC, né? Problemas pulmonares importantes, asma. O pneumologista com o tratamento para essas patologias. A fonoaudiologia vai trabalhar a adequação daqui para cima. Quando esses fatores ou estão presentes ou estiveram presentes e deixaram uma memória ruim, a fono entra para reabilitar a respiração nasal, posicionar a língua no lugar certo, a boca ficar fechada, a garganta, a orofaringe, a região ali de trás, também tem uma certa flacidez e a gente precisa melhorar. A mandíbula se posicionar no lugar certo, ajudar no crescimento crâniofacial. A respiração nasal, ela promove a saúde numa imensidão assim, de coisas, de fatores para a gente colocar, que não pode estar associadas a problemas pulmonares ou não. Né? Nem sempre o problema respiratório é de problema pulmonar. Muitas vezes ele é de via aérea superior. É aqui em cima que está acontecendo o problema. E a reabilitação disso é do fonoaudiólogo. Olha só. No Brasil, a competência é do fonoaudiólogo. Então, tem questões, problemas do respirador bucal que o fonoaudiólogo resolve? É o fonoaudiólogo que trabalha, desde que, se eu tenho obstruções nasais, já foi resolvido pelo otorrino, eu tenho alterações estruturais, por exemplo, a boca, o respirador oral, muitas vezes ele não desenvolve muito bem a arcada dentária. Toda essa parte da face, ela tem dificuldades para se desenvolver quando a pessoa respira pela boca. Então, como que eu posso te explicar isso? A língua, ela tem uma determinada posição para ficar dentro da boca. O fato da língua estar posicionada bem dentro da boca, ela ajuda a maxila, que é essa parte superior, a se desenvolver lateralmente e ter amplitude. Quando ela não está em cima, que ela repousa embaixo para a boca abrir, então ela faz isso aqui, para a boca ficar aberta e o ar passar, porque não está passando pelo nariz, a pressão de dentro da boca muda. A pressão já não, com a gravidade, já não está mais da mesma forma. A pressão muda. E o que acontece? A bochecha começa a fazer pressão para o lado de fora, nessa região, e a arcada superior, a maxila, ao invés de ficar larga e conter essa língua, ela começa a ficar um pouco mais estreita. Então, só o fato da respiração oral interferir no crescimento crâniofacial já colabora para que esse indivíduo fique respirador oral por muito tempo, até na fase adulta, porque o desenvolvimento da face acontece na infância. Ô, Silmara, eu vejo você usar a expressão respirador oral. E a gente, popularmente, é o mesmo respirador bucal, é isso? São sinônimos? A nômina é respirador oral. Ah, respirador oral. Porque o respirador bucal diz respeito às bochechas. E respirador oral é que o fluxo de ar passa pela boca. Então, é nomenclatura, mas é muito conhecido como respirador bucal, é a mesma coisa. Então, você já falou algumas coisas. A respiração oral,
ela repercute, ela causa sérias consequências para a pessoa, né, Silmara? Sim, e aqui a gente pode falar disso com certeza, porque eu estou falando no desenvolvimento da face. Se a gente for pensar nas questões respiratórias e de saturação de oxigênio, aí a gente parte por um leque muito grande. O respirador oral tem alterações cognitivas, pode ter. Ah, é? Perdão. Alterações cognitivas, alterações de atenção, alterações até de fala, alterações alimentares, porque quando o ar passa pela boca, ele acaba mudando o pH da boca, a qualidade da saliva, às vezes as papilas gustativas ficam ou muito sensíveis ou pouco sensíveis. Então, às vezes tem um paciente que é respirador oral e que tem inapetência, não gosta de comer, come muito pouco, ou pacientes que comem muito porque também não sabe se come ou se respira, então engole muito rápido e perde aquele time da saciedade. Então, a gente tem obesidade associada a respirador oral, baixo peso acompanhado a respirador oral. Então, a respiração, ela influencia muito, é uma função vital. Entendi. E que se associa aí aos problemas fonoaudiológicos. Entendi. E as pessoas, de uma forma geral, elas têm consciência das consequências, dos problemas que podem decorrer da respiração oral? Ou você se trata de uma forma simplista? Como que você vê isso aí? As pessoas associam isso a problemas obstrutivos, e realmente. Então, se a gente for pensar na criança, as crianças têm uma fase aí da vida que aumentam muito a amígdala e adenoide. Então, a amígdala e adenoide, né, a carne esponjosa, a amígdala, vai realmente obstruir essa passagem aérea e vai fazer com que essa criança respire pela boca e não pelo nariz. Então, quando se vai ao médico, ele fala, olha, tem que tirar essa amígdala, tem que, né, ou tratar alergias, né, tem que fazer o tratamento. Muitas vezes, quando faz a cirurgia, os pais pensam assim, já resolveu, vai voltar a respirar bem, porque retirou aquilo que estava comprometendo a respiração. Mas a memória neuromuscular não permite isso. Então, a criança melhora uma porcentagem, principalmente nos primeiros meses, mas ao longo do tempo ela fica com uma respiração oral residual e às vezes até uma apneia do sono residual. Olha porque essas amígdala e adenoide na criança pode dar apneia do sono também. E aí onde a fono entra com a especialidade de motricidade para reabilitar essa criança. Então, fez uma cirurgia, mas ela não ficou totalmente, não melhorou totalmente. E isso é subtratado, sim, porque assim, no consultório, o que a gente vê? Que as pessoas chegam depois de 2 anos, 1 ano e meio, não, ele já fez cirurgia, mas melhorou, depois continuou, e às vezes falta um pouquinho aí do médico fazer esse link com a recuperação total desse paciente, que não está só na cirurgia, mas também na reabilitação. Entendi. Silmara, tem muitas coisas pra gente conversar, tá? Mas eu vou te convidar para tomar uma aguinha. Aliás, a água acho que você como fono deve falar, é muito importante para hidratar as cordas vocais, enfim, né? A gente toma uma aguinha, um breve intervalo, na sequência a gente continua aí. Muitas coisas para te perguntar, tá bom? E sei que você tem uma experiência muito vasta e vai nos ajudar aí nessas questões, tá bom? Eu espero. Pessoal, vamos fazer uma breve pausa aqui para os nossos comerciais. Na sequência, a continuidade desse assunto aqui. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler, color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Quando se pensa em comida saborosa, nutritiva, com qualidade, barata e variada, a melhor opção em Maringá é o Restaurante Caçarola.
Venha experimentar o mais delicioso cardápio num ambiente acolhedor e aconchegante. Agora você pode contar com mais uma unidade no novo centro, próximo ao Shopping Avenida Center. Não esqueça, refeições e marmitex é no Caçarola, Avenida da Mandaré 279, fone 44 3301 8576, WhatsApp 44 998 12 54 13. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco, vamos ver com a nossa especialista de hoje mais informações importantes sobre a motricidade orofacial. Silmara, você já citou alguns problemas que você trata aí, né? Que mais, além do que você já comentou, quais outras desordens que a motricidade pode tratar? Tratar e prevenir também, né? Tratar e prevenir também. Bom, voltando um pouquinho na trajetória, né? Que a gente iniciou falando, como é que fala? Complexo, difícil? Não, é intrínseca, assim, a Ah, minha são ligadas. entroncada, né? Ah, Truncar, não entendi. sei como falar. Aham. A minha vida com a motricidade, né? Aham. Que a gente acaba voltando um pouquinho. Mas quando eu então comecei a trabalhar aqui com a motricidade, esse era um nicho muito grande, isso que a gente estava falando, a respiração oral, os problemas odontológicos associados a isso, porque essa respiração oral, ela altera, como eu falei, o crescimento e dá alterações da oclusão. Então, às vezes, a pessoa procura com o tratamento, a pessoa com respiração oral, né, ou os pais da criança, ou o próprio adulto com respiração oral, procura não o otorrino para resolver isso, mas o ortodontista, porque os problemas estão instalados também nessa região orofacial. E quando vai ver, tem uma respiração oral e vem para a fono para trabalhar. O dentista consegue identificar isso até melhor, né, se a gente for ver em termos da necessidade da fono. Então, a fono e a ortodontia, a odontologia, é muito ligada na motricidade. E aí, todas as outras áreas da odontologia também. Dentro dessas alterações oclusais que nós estamos falando, nós temos também as alterações esqueléticas, que são aquelas pessoas que precisam de cirurgia ortognática, ou porque desenvolveram geneticamente, né, mais a mandíbula, ou mais a maxila, ou tem um queixo bem para frente, ou um queixo bem para trás, né, ou as duas coisas. Então, vão precisar de cirurgias para resolver essas questões esqueléticas dentro da odontologia. E a fono entra para reabilitar esses pacientes que sofreram essas cirurgias, né, porque tem que voltar a mastigar, tem que voltar a deglutir, tem que voltar a falar, e num período ali de pós-cirurgia fica um pouco comprometido isso, então precisa reabilitar. As pessoas também fazem confusão quem faz a reabilitação, se é fisio ou se é fono. E quando a gente fala de funções orofaciais, a gente está falando de fonoaudiologia. Então, eu insisto até em falar isso. No Brasil, a competência para trabalhar funções orofaciais é do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo põe o paciente para comer, para engolir, vai reabilitar essas funções. Então, dentro desse nicho, na minha trajetória, eu voltei para Bauru depois para fazer o meu mestrado, que eu fiz na USP, no Centrinho em Bauru. E aí lá eu fiz com esses pacientes de cirurgia ortognática. Então, no período pré-cirúrgico, onde eles têm as funções muito comprometidas, porque imagina que uma pessoa que tem o queixo muito para frente ou muito para trás, eles têm dificuldades mastigatórias, têm dificuldade para falar, né? Tá com som mais assim, sai mais distorcido. Então não é meramente uma questão estética. Não é só estético. A procura Funcional. muitas vezes é estética, mas o funcional, a minha avaliação foi desses indivíduos no período pré-cirúrgico, todas as funções, Olha só. mastigação, deglutição, respiração e fala. E os pacientes se diferem muito da normalidade, muito. É assim, muito discrepante o quanto as funções deles são alteradas, o quanto eles não mastigam bem, o quanto eles não engolem bem. Não falam. Eles têm dores nas articulações, dores musculares, falam, todo mundo faz tudo, mas faz tudo com muita adaptação, do jeito que dá,
Porque os dentes não se encontram muitas vezes. Então, como é que mastiga e quebra um alimento se isso não se encontra? Então, a qualidade de vida fica muito ruim. Sim, comprometida. E na época que eu estava lá, o nosso grupo de estudos tinha uma linha de pesquisa em cirurgia ortognática, né, nesses indivíduos. Então, olha a pergunta que você fez. Então, não é só estética? O que eu estudei? A parte funcional e quais os prejuízos estéticos que tinham, né? E o que a gente observou? Que quanto maior o prejuízo funcional, maior o comprometimento Olha estético. só. Não só em termos da estética do padrão da face, né? De como o contorno da face, onde está, mas em rugas mesmo. De rugas. Esses pacientes que eu avaliei, eles tinham em média 27 anos, quer dizer, uma idade abaixo de 30 anos, e eles tinham rugas tipo 4 na face. O que isso fala? Que quanto mais a gente usa errado a musculatura, não são só rugas de expressões, não é só a expressão que formam rugas, mas o jeito que você mastiga, que você engole, o jeito que você fala, também geram rugas na face. E principalmente se você tem uma estrutura que não é muito boa, e você tem que forçar muito mais. E eles tinham esse comprometimento em termos estéticos também. Entendi. Ô, Silmara, tem pessoas que têm problemas na fala ou na comunicação, você que vai me explicar melhor isso aí, né? Que se comunicam talvez de uma forma não muito adequada por conta da ansiedade, atenção, nervosismo, né? Às vezes a própria ansiedade justifica um certo tropeço e uma certa dificuldade em se expressar. Mas existem pessoas que efetivamente têm problemas que precisam ser tratados, né? Apesar que esse problema também de ansiedade a fono trata também, né? Claro. Mas eu digo assim, problemas que configuram uma desordem, né? Ou seja, sim, problemas decorrentes, ou melhor, manifestações, né? Expressões inadequadas por meio da ansiedade e pessoas que efetivamente têm desordens. Queria que você falasse um pouquinho dessas duas questões. Sim, olha, dentro das alterações, vamos chamar assim de fala, né? Ou então da comunicação, da maneira de falar. Nós temos duas áreas, grandes áreas, dentro da fonoaudiologia. Uma delas é a motricidade que nós estamos conversando, e a outra é linguagem. Então, linguagem é uma especialidade da fono também. O que é linguagem? Você precisa estar inserido dentro de uma língua, dominar aquela língua, ter o planejamento do que você vai falar, ter um léxico, ter uma quantidade de vocabulário, repertório. Né? Repertório. Você precisa se organizar nos pensamentos. Isso tudo é linguagem, está dentro da linguagem. Aí vai ter as divisões caracterizando cada uma dessas coisas com seus nomes, né? Certinho dentro da linguagem. Então, se eu tenho um problema de linguagem, muito provavelmente eu tenho problemas de fala também. Eu posso ter problemas de fluência da fala, eu posso ter problemas de não ter um repertório, de não falar. Vamos pensar em criança pequena. Eu posso ter criança que não está falando, não é porque tem alguma coisa na boquinha, mas é porque a linguagem não está desenvolvendo bem. E se eu passei os anos e tenho uma linguagem que não é boa, eu também vou ter uma comunicação mais pobre. E muitas vezes com erros também na pronúncia desses sons. Só que essa pronúncia, ela também se divide em fonologia e fonética. A fonologia, ela está muito ligada nessas questões de aprendizado do som, de como fazer, se eu tenho capacidade, se eu percebi o som, se eu discriminei ele de outro som, então se eu troco um pelo outro, se eu discriminei esse sonzinho do outro, ao invés de falar vaca, eu falar faca. Será que eu só estou trocando na boca ou eu não percebi esse som? Então, isso tem a ver com questões de linguagem. Agora, quando eu tenho alterações fonéticas, elas estão dentro da motricidade orofacial. Por exemplo, se eu tenho a língua presa e eu não consigo falar arara e eu falo arara, isso é uma alteração da língua. Eu sei o que é arara, eu consigo falar arara, eu não estou não diferenciando isso, entendeu? Mas eu estou com a língua presa e eu falo arara ou arara, né? Posso falar de outras formas, ou então falo desviando a boca, arara. Às vezes, porque eu tenho uma limitação anatômica. Resolvendo esse problema e reabilitando com a fono, está resolvido,
entendeu? Então você quis dizer que, pelo que eu entendi, existe um problema anatômico e um problema, digamos assim, cognitivo, ou que a pessoa não tem a percepção inconsciente? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu posso ter problemas anatômicos também. Então, voltamos a falar desses indivíduos que têm a mandíbula muito grande, que tem o queixo bem para frente. E às vezes isso aqui passa para frente também, né? Então eu faço assim, ó. Eu fui à feira. Eu tô falando F, mas eu tô falando o contrário. Eu tô falando com a parte de baixo em cima. Eu fui na feira. E eu deveria falar, eu fui na feira. É o dente de cima que encosta no lábio de baixo, não o dente de baixo que encosta no de cima. Isso é uma distorção, mas é um problema estrutural. Se eu troco T por D, então eu vou falar dados, e eu falo tato, ao invés de dado, e eu diferencio, eu vou olhar as figuras e vou falar qual é o dado. Eu sei qual é o dado e eu sei o que é tato, tá? Eu não tenho problema de percepção do que é, da semântica, do que é aquilo ali, né? Aquele objeto, aquilo que eu estou falando, aquela palavra que eu estou falando, mas eu troco só na boquinha, eu posso ter uma percepção auditiva que não está boa, como eu posso ter uma alteração de ponta de língua, do lugar que eu estou fazendo, da força que eu coloco. Por exemplo, eu vou falar carro e eu falo tarro. Ela pode estar envolvida as duas coisas, mas eu tenho um problema na boca também, que não é estrutural. Eu não estou sabendo aonde que eu coloco a minha língua. Ô, Silmara, você está conversando e eu já estou preocupado com o tempo, porque são tantas coisas que eu quero perguntar para você. Mas, enfim, a questão de AVC, né, paralisias, pessoas que, por consequência desses problemas, acabam tendo comprometimento na fala, né, e diversas dificuldades. Você, na fonoaudiologia ou na motricidade, não sei qual que é, se é especificamente de uma forma mais ampla ou especificamente da motricidade, você trata também essas questões? Alderi, a motricidade orofacial, ela é uma especialidade da fonoaudiologia que ela está inserida dentro de todas as outras áreas de especialidade. Dentro de todas elas. Todas. Em algum momento, então ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. E é um carro-chefe também. Em algum momento, a gente vai precisar trabalhar com as questões de motricidade dentro dessas patologias. Então, eu talvez não saiba falar para você tão bem por não ser a minha especialidade. Porém, se eu tenho um paciente que teve um AVC, e teve um AVC na área motora, e ele não consegue agora falar adequadamente, porque a programação neuromotora dele está com problema, eu posso ter uma programação só para fala específica, e aí eu vou ter que trabalhar a linguagem, mas eu passo pelo articulador. E é claro que a gente não vai ficar fazendo aí exercícios para poder trabalhar só isso de novo. Claro, se a língua está meio paralisada, né? Uma paralisia de um lado, porque o AVC Parcial. sempre, né, parcial, a gente tem que voltar a fazer essa língua funcionar para conseguir fazer o sonzinho também. Mas a gente tem que trabalhar dentro do contexto, a comunicação, melhorar por a melhor forma. E às vezes trabalhar a musculatura também. Então a motricidade entra. Se essa língua está paralisada, será que ela está engolindo direito? Será que não vai ter problemas de disfagia, que é uma outra especialidade, que é a dificuldade de deglutir por questões neurológicas, de doenças neurodegenerativas, a própria idade, às vezes a pessoa vai ficando com menor habilidade para deglutir, a motricidade entra junto, porque são as mesmas estruturas. Agora, não que tenha que se fazer um trabalho específico de motricidade para conseguir evolução desses casos. Aí a gente tem um trabalho conjunto entre as áreas da fonoaudiologia também. Entendi. Ô, Silmara, a paralisia facial também é uma coisa específica da motricidade orofacial. Entendi. E aí, de novo, entra a fisioterapia, né? As pessoas também não sabem. Quem trabalha com paralisia facial? Fonoaudiologia ou fisioterapia? Os movimentos, tanto um quanto a outra, estão aptos para trabalhar. As funções que esse indivíduo com paralisia facial vai ter alterado, quem trabalha é o fonoaudiólogo. Então, às vezes isso fica ignorado. A pessoa que tem paralisia facial, ela não consegue falar direito. Ela fala, porque um lado não está funcionando.
ela não consegue mastigar direito, alimento fica impactado do lado paralisado, ela começa a mastigar só do outro lado. Então, é um erro pensar que voltou a funcionar, tá bom. Ah, pelo menos ficou assim, eu estava paralisada, agora eu não estou mais. Eu sorria torto, agora eu não sorrio mais. Não é só isso. Não é só isso. Ô, Silmara, problemas que são bastante verificados na atualidade, às vezes tratado até de uma forma simplista, né? O ronco e a apneia. Queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que dentro da motricidade orofacial também faz essa questão, né? Por exemplo, as pessoas, o ronco, uma manifestação, muitas vezes até visto de uma forma, serve de piada, de chacota para as pessoas, que quando na verdade é um sinal denunciando uma doença grave que é a apneia. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão tão importante aí para as pessoas, que a gente vê o crescimento, tantas pessoas sendo acometidas por esses problemas, né? Então, assim, o que é a apneia do sono? O que é ronco e apneia do sono? O ronco, quando a gente dorme, a gente tem um relaxamento muscular, né? É para ter um relaxamento muscular. E esse durante o dia, a via aérea, a passagem de ar, ela tem um tônus adequado que nos permite respirar pelo nariz. Boca ficar fechada e a gente respirar pelo nariz, enquanto eu estou em repouso, né? Então, estou lá mexendo no computador, minha boca tem que estar fechada e eu respirando pelo nariz. E nós temos um controle da via aérea, que a patência da via aérea, a passagem de ar, ela fica aberta. Durante a noite, algumas pessoas, para acontecer isso também. Então, você dorme, mesmo relaxado, a via aérea para ficar aberta. O cérebro continua controlando para ficar aberta. Porém, algumas pessoas, elas relaxam tanto que essa passagem de ar se fecha ou se aproxima. E quanto mais ela se aproxima, significa que aqui dentro tem uma pressão negativa. Quanto mais ela se aproxima, ela junta os tecidos que estão ali e fazem vibrar. Então, pode ser a língua que cai para trás quando dorme, pode ser o palato mole, onde tem a campainha ali, que cai e se aproximam e acontece igual, eu falo que igual boneco de posto, que quando o ar passa, faz né? Existe o barulho do ronco. Então, roncar não é normal. Se está roncando, significa que ali naquela passagem de ar tem muita pressão negativa, tá um espaço estreito e está fazendo com que esses tecidos vibrem. Agora, pode não ser só relaxamento. Pode ser que tenha uma obstrução nasal, pode ser que tenha uma obstrução na garganta, uma amígdala grande. Pode ser que o tamanho da arcada dentária seja muito pequeno e aí não tem espaço para respirar, porque a mandíbula está muito para trás, então o espaço lá atrás diminui. Então, a apneia significa o quê? Que dentre esse roncar e esse fechamento tem uma hora que fecha total e fica algum tempinho. Então, no exame do sono, para ser considerado uma apneia, tem que estar pelo menos 10 segundos sem essa respiração, né? Então, ela fecha e impede com que o ar passe. E nesse momento que fecha, o cérebro fala, escuta, vamos supor que fosse você, o Alderi, acorda, porque você precisa respirar. Então, você sai daquele sono profundo que você estava relaxado, vai para um sono superficial sem acordar realmente, muitas vezes, né, um micro despertar, muda de posição para aquele tônus voltar a acontecer. A musculatura, de certa forma, fica flácida? Ela pode ficar flácida com o tempo. A gente brinca assim que o destino... Homens têm mais apneia que mulheres, né? Então a gente fala assim, o destino do homem é casar, engordar e ter apneia. Né? Porque a apneia, ela é uma doença progressiva, ela é crônica e progressiva. Ela piora muito com a idade, tanto para homens quanto para mulheres. Então, a flacidez pode vir disso, pode vir de uma pessoa que às vezes foi uma respiradora oral a vida inteira, e aí chega a hora que a musculatura não aguenta mais, ela começa a falhar, isso vai piorando, né? Claro. E essa pergunta que você fez também a respeito da motricidade e apneia, também é muito interessante, porque o trabalho de fonoaudiologia com a apneia do sono é brasileiro, é pioneiro mundialmente. Olha só. Silmara, hoje era, entre outros bate-papo, era uma panorâmica, um geralzão,
tá? Com certeza ficou muito aquém no sentido de questões que eu tenho para fazer para você, não da teu conteúdo que você transmite, não é isso? Volta. Né? Mas nosso tempo já está terminando, tá? Agradeço a tua presença, fico feliz com a tua participação aqui. Desejo uma boa noite para você e nos encontramos. Obrigada, Adri. abraço. Boa noite a você. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.